Nós vamos ler os versos 1 a 4. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Ontem eu fui surpreendido com uma notícia muito triste de um pastor que vinha participando de algumas denúncias de igrejas abusivas. Não vou citar o nome, não importa. E infelizmente ontem veio à tona a situação de que esse pastor vinha tendo um relacionamento extraconjugal com uma outra pessoa. Ele havia sido muito incisivo nas críticas dele, teoricamente bem ponderado nos argumentos, tudo muito articulado para contestar, digamos assim, igrejas que praticam abuso de autoridade e outros erros. E infelizmente ontem, por uma denúncia, não porque ele quisesse, essa situação de extraconjugalidade há 1 ano em curso veio à tona e ele teve que ir às redes sociais pedir perdão. Chegou a vazar um áudio, inclusive, desse pastor tentando se organizar com a mulher com quem ele traiu, que os dois negassem o ocorrido, que se isso fosse adiante, que eles ameaçariam processar quem havia feito a acusação. E essa pessoa, aparentemente, esse pastor, estava normalmente no púlpito, na direção de uma igreja. Há 1 ano pregando, falando da palavra de Deus, falando do amor de Deus, ensinando a sua comunidade, fazendo críticas às igrejas abusivas e ao mesmo tempo mantendo durante 1 ano uma relação completamente esdrúxula, sem conhecimento da sua família, da maneira como isso aconteceu. Eu mesmo cheguei a compartilhar um dos vídeos desse pastor, porque ele teve uma projeção bastante grande nos últimos meses. Mas eu sempre tive esse cuidado e sempre pensava de que igreja esse pastor é, em que comunidade local ele está inserido, quem conhece a vida desse pastor, porque hoje está muito comum os produtores de conteúdo. Hoje está muito comum os influencers gospel cristãos. Hoje está muito comum você fazer um trabalho bastante organizado em rede social e se passar por um pastor que aparentemente congrega numa igreja local, que as pessoas conhecem, com quem as pessoas convivem. E a gente às vezes vai recebendo esse tipo de mensagens sem conhecer muito bem a pessoa. Eu confesso que isso me abateu um pouco ontem. Fiquei muito chateado por ele, pela família, e porque as denúncias que ele fez de uma igreja em específico
acabaram bastante prejudicadas em razão disso. Não que os erros apontados não fossem erros de fato, eram. Mas essa igreja que ele acusou muito, e com fundamento à época, dizia, que a coisa ia aparecer no futuro e desejava uma espécie de vingança pelas denúncias que havia sofrido. E acontece esse caos. Mas para mim ainda o pior, e eu já explico por que eu estou tocando nesse assunto, foi o marido traído que veio a público, grava um vídeo, aparentemente não é cristão, e ele diz, em determinado momento do vídeo, mais ou menos assim, mas vou buscar ajuda aonde? Vou buscar ajuda na igreja, se na igreja o pastor pegou a minha esposa? Aquilo me doeu. Aquilo me doeu. Não que nós não sejamos pecadores, sabe? Não que a gente não possa cair. Eu sempre lembro de Pedro, aquele cara próximo de Jesus, que nega que conhecia Jesus. Eu lembro de um Judas, embora o final de Judas não é um final bom. Nós sabemos que nós falhamos, que nós cometemos erros. Mas a gente chegou num ponto, a gente chegou num tal momento da vida da igreja no Brasil, e eu diria no mundo, em que a gente precisa resgatar algumas coisas, precisa de uma reforma. E não é intelectual, e não é cognitiva, é também de coração. E eu quero tocar nesse ponto aqui agora. Porque na articulação da doutrina, esse cara era muito eficiente. Conhecedor, ponderado, esclarecido, bom comunicador. Mas eu não acredito que ele vinha fazendo isso durante 1 ano e mantendo uma relação extraconjugal. A que ponto nós chegamos de a pessoa ocupar o púlpito, ou ocupar as redes sociais e falar em nome de Deus e não ter vergonha, no mínimo, da pessoa com quem ele estava traindo? Perdemos a vergonha, perdemos a noção das coisas mais elementares, como verdade, vergonha na cara. No mínimo, essa mulher com quem ele traía, sabendo do assunto, que ele tivesse vergonha de continuar no púlpito da sua igreja, ou nas suas redes sociais fazendo as denúncias que fazia. Ou a gente se perdeu muito. E teologia virou apenas uma ciência que não afeta o coração, que não nos leva à piedade cristã, o temor de Deus. Pois eu diria assim nessa manhã, que essa comunidade tenha menos conhecimento intelectual, mas mais piedade cristã. Que o pouco que a gente sabe, a gente viva diante do nosso Deus. Por que o plano de leitura? Porque a proposta do plano anual de leitura da Bíblia não é para você ficar mostrando que você lê a Bíblia. Eu, quando posto, é para incentivar os irmãos. Não é para você olhar para você mesmo e pensar como eu sou bom, eu consegui ler a Bíblia toda num ano. É para você ouvir a palavra de Deus, falar com Deus. Não é para ter conhecimento, mas é se relacionar com Deus. Nós tivemos recentemente uma outra história de um pastor que já não era mais pastor, ele era professor, e esse é um outro ponto delicado também, que é Steve Lawson, que no ano passado, infelizmente, sofreu uma acusação de adultério com uma jovem estudante. Aparentemente isso aconteceu durante 5 anos. Ainda isso não está muito claro, eu não entendo também porque que a igreja não vem a público e esclarece. Outro problema, às vezes, complicado, um certo protecionismo que algumas confissões têm sobre os erros dos seus integrantes. Evidentemente que a gente não tem que tripudiar em nada, mas a gente tem que ser transparente. Pecado é pecado, tem que ser tratado como tal, porque senão a gente não tem esperança de arrependimento, de disciplina cristã e de um mínimo de moralização nas nossas relações. Há alguns estados americanos, como no Texas, em que
se um pastor abusa de algum membro da igreja, ele responde criminalmente, porque se entende que ele tem, da parte dos membros da igreja, um status que gera uma fragilidade no aconselhando, que se entrega, que confia, e ele responde criminalmente por isso. Eu quero falar isso nessa manhã com muita tristeza, viu? Porque no fundo isso faz com que todos os pastores acabem sendo estigmatizados. Eu estou com essa fala desse marido traído martelando na minha cabeça. Vou ir na igreja para receber ajuda, como se eu chego lá e o pastor pega a minha esposa? É difícil explicar isso, queridos. É muito difícil. Não vim aqui nessa manhã falar sobre esse assunto em tom de fofoca, mas eu vim aqui nessa manhã para pensar em termos de diagnóstico. Por que isso está acontecendo? Por que chegamos nesse ponto? Eu não sou muito ativo nas minhas redes sociais. Não sou mesmo. Em coisas da minha vida pessoal que não acho que é o caso de ficar divulgando. Eu tenho uma família, eu tenho uma comunidade de irmãos, eu tenho amigos, e quero continuar desenvolvendo essas relações do que me envolver com amigos que eu nem conheço, essa virtualização das relações que nossos filhos têm que ter muito cuidado para não tomar como o normal. Nós não fomos criados nessa estrutura, mas eles sim, e cada vez então eles têm menos amigos, menos relações físicas, presenciais. Isso está afetando a vida humana de uma maneira inimaginável. Então eu vim aqui nessa manhã para falar dos bons pastores. Pelo menos para olhar as Escrituras e o que elas imaginam sobre o papel de um bom pastor. Lembrando sempre o Supremo bom pastor é Jesus. É Jesus. E claro que ao final dessa reunião nós vamos orar pelos pastores, pelas igrejas, porque é difícil alguém não cristão administrar tudo isso. A gente precisa se colocar no lugar. Você fica atordoado com uma situação dessas e você pede que Deus dê graça para a gente continuar nessa nossa missão. Muitos veem os líderes da igreja hoje de maneira negativa também. Não precisa conhecer pessoalmente, já tem um rótulo. Costuma haver muito ceticismo e crítica envolvendo todo o papel de liderança. Hoje em dia isso é verdade também em relação à política. Mas também abarca os negócios, a educação, as instituições, a família e os esportes. Líderes são cercados por desconfiança. Mas não é por menos. Muita dor já foi causada por líderes. Esse ceticismo se estende aos líderes religiosos também, aos pastores. É possível compreender a frustração que líderes egoístas, narcisistas, arrogantes causaram, falhando em liderar, maltratando a muitos. Devemos lamentar a dor que alguns líderes da igreja já causaram e ainda estão causando na vida de famílias. Porém, temos de deixar a Bíblia moldar a maneira como a gente encara esse assunto e qualquer outro assunto, na verdade. Porque se a gente vai para as redes sociais, a gente passa a não respeitar ninguém. Aliás, se a gente vai para as redes sociais hoje, a gente vira nossa comunicação em meme, em deboche. Não sei se notaram o quanto isso hoje está presente, deboche, escárnio. A gente brinca com coisas sérias. Isso tende a reduzir a seriedade daquele tópico. O que vemos nas Escrituras? Vemos pastores bons, vemos pastores não bons,
Mas nós vemos as Escrituras nos convocando a honrar os pastores que fazem bem o seu trabalho. Paulo fala com frequência sobre falsos mestres e líderes corruptos. A gente também não pode ter a surpresa que a gente costuma ter. Por exemplo, Romanos 16, 17, ele escreve: notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. É para notar, é para ficar atento. Afastem-se deles, porque esses tais, note isso, não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Se os pais precisam que as crianças recebam atendimento, a gente tem uma salinha logo ali no final do corredor. Se a criança está chorando, é só se deslocar para aquela salinha que não tem problema. Mas note então qual é a atitude desses falsos líderes. Eles servem a si próprio. Com as suas suaves palavras e lisonjas, então é um palavreado aveludado, enganam o coração das pessoas simples. Gente, isso acontece o tempo todo. Isso acontece com pessoas aqui desta comunidade, que às vezes não reuniram o discernimento necessário, e se empolgam e vão atrás, e se emocionam com palavras, com música de fundo, com algum tipo de artimanha midiática, e a gente cai no conto e realmente se deixa seduzir e se deixa enganar. É para notar bem, é para fazer distinção, é para ficar atento. Afastem-se deles. Sabe, quando esses não servem a Cristo, na verdade eles estão preocupados com a sua imagem, com a sua aparência, com o número de seguidores. Porque quando a coisa apertar, eles vão ser como mercenários, eles vão fugir, eles não vão ficar com as ovelhas. Porque se eles pensam neles, no momento em que não é bom para eles, eles vão embora, eles fogem. Esse é o sentido do mercenário em João capítulo 10. E não adianta, pessoas continuam sendo enganadas. Esses dias eu vi aí um tal de bispo que pega e põe farinha na mão. O cara tem 40 milhões de seguidores no YouTube. 40 milhões de assinantes no canal. Tem quem financie, tem gente que banca os caras para enganar, para iludir, para corromper. A gente precisa de ajuda, precisa estar alinhado com as Escrituras, porque as decepções, elas estão aí, as feridas estão aí. Que Deus nos ajude. O apóstolo também costuma falar de pastores e líderes fiéis. Por exemplo, em 1 Timóteo 3, há uma descrição ali dos pastores fiéis. O que eles têm que reunir, quais são os critérios. É importante que façamos essa leitura rapidamente. 1 Timóteo 3, versículo 1. Fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, é o exercício do ministério pastoral. Excelente obra almeja. Então, ser pastor é uma coisa boa. Ser pastor é uma coisa boa. Adiante. É necessário, pois, que o bispo, pastor, bispo, presbítero, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento. Essa parte parece que o pessoal deixa de ler. E hoje o pastor, a figura do ministério pastoral virou um status, um meio de ganho, de enriquecimento. Conheço pastor que era pobre, vida simples, e se tornou pastor, o cara enriqueceu. Então, em nome de um patrimônio, tem alguma coisa muito errada com isso. Não é para isso que você é pastor. Adiante. Que governe bem a sua própria casa.
que não seja um produtor de conteúdo, que seja um crente, que viva o que ele ensina na sua casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Adiante. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido. Então a gente nota às vezes pastores, de uma hora para outra, sendo consagrados para tanto. Se convertem hoje, 3 meses, vira pastor. Não vai dar certo. Não é assim. Para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Jesus, por exemplo, ficou com seus apóstolos aproximadamente 3 anos. Mas tem gente que hoje consegue ficar pronta em 3 meses. E aí é um pastor, vai machucar pessoas, vai orientar mal, vai ter problema. Além do fato da vaidade, que mostra que esse texto é fruto de imaturidade. Adiante. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora. O que é muito comum às vezes também é isso. O cara é um religioso dentro do templo, lá na rua não paga as contas dele, tem péssimo relacionamento profissional, é violento no trânsito, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Adiante. E aí depois vem os diáconos. Então, claro que Paulo estava ciente do fato de haver líderes honráveis e líderes indignos. Um outro texto que nos vai ensinar isso é 2 Timóteo 2:20. Olha o que ele diz, ele não é ingênuo. A gente não pode ser ingênuo sobre o que está acontecendo hoje. A surpresa também não pode ser tão grande. Esse é um ponto importante. Olha o que diz aqui Paulo. Numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Deus, na sua soberania, sabe lidar com o escândalo. Mas Jesus disse, ai daquele por quem o escândalo vem. Nós não vamos conseguir resolver o tema do escândalo. Isso é uma coisa que está na alçada do nosso Deus. Tanto que aqui tem essa orientação de Paulo. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, então há um caminho para não ser vaso de desonra, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Então existe um processo de ser preparado, lapidado, corrigido, educado, pastoreado, discipulado. Não é assim da noite para o dia, não funciona assim. E é por isso que a igreja é importante, a comunidade local é importante. Um curso de teologia não consegue dar conta de purificar nossas falhas. Pedro também estava consciente de que há líderes bons e maus. Quando escreve sobre os pastores, Pedro não é ingênuo. Ele sabe que existem líderes corruptos. Veja 2 Pedro 2:1. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Por isso que eu, quando toco nesse assunto, e eu até evito, a gente corre o risco de ser encarado de forma negativa, né? Tipo assim, pastor, fala coisa positiva, fala do evangelho. Mas a Bíblia também fala do que não tem que ser feito. Infelizmente, não é o que eu gosto humanamente de fazer, mas a Escritura parece que precisa voltar nesse tópico de que tem falsos mestres. Mas lembre-se disso,
Não é porque líderes corruptos existem que não há líderes fiéis na igreja. Líderes dignos de honra. Toda ovelha do rebanho de Deus precisa de um humilde pastor que as auxilie, que esteja sob as ordens do Supremo Pastor Jesus. E nesse sentido, esses líderes precisam ser respeitados, sob pena de a gente comprometer os dons, as vocações, os ofícios que Deus distribuiu na igreja. Exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12. O que diz aqui? Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem, os administram no Senhor e os admoestam. Por exemplo, os nossos responsáveis pelos grupos nas casas. Se eles fazem um bom trabalho, precisam ser respeitados. Valorizados. Deve haver gratidão em nosso coração pela vida deles. Veja Hebreus capítulo 13, versículo 7, na mesma direção. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês e, considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Eu acho que a gente vive numa época em que há rupturas nos relacionamentos familiares. Muito grande. Acho que hoje tudo que a gente entende por tradição está muito comprometido. E os jovens que começam hoje uma vida nova, eles tendem a ser muito contestadores e rompem com as coisas, inclusive boas, que receberam. E se aventuram a construir o seu próprio caminho. Pois não é o que a Escritura nos ensina. É para olhar com atenção o fim da vida deles e imitar a sua fé. Aliás, a palavra imitação é uma palavra importante no Novo Testamento que tem a ver com o discipulado. Não tem nada a ver com a idolatria de um pastor, ou de um líder, ou de um pai. Mas ver as coisas boas que Deus fez na vida deles, guardá-las, preservá-las. Quando um líder fiel segue a Jesus e submete a sua palavra, o povo de Deus seguirá esse pastor, esse líder, com alegria. Mas o que é um líder fiel? Pastores são chamados a exercer a sua função de boa vontade. Veja esse texto que lemos hoje, no versículo 2. Que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente. Eles são chamados a viver uma vida santa diante de Deus. Aliás, a maior das qualificações de um pastor não tem a ver com habilidades, mas tem a ver com moral. Aspectos morais. Coisas relacionadas ao caráter. Para que as pessoas possam ser cuidadas a longo prazo. Não se deslumbrem com algum sinal espetacular, algum carisma extraordinário e depois se decepcionem com a vida dessa pessoa em 2 meses, em 2 anos ou em 5 anos. Isso não tem a ver com desprezar os dons espirituais extraordinários, milagrosos, mas isso tem a ver com a vocação do pastor que precisa reunir esses elementos, essas virtudes. O texto que a gente leu de 1 Timóteo 3 vai nessa direção. Se você olhar ali, basicamente os assuntos são morais, tem a ver com caráter. Pastores são chamados a serem, porém, líderes servos. Porque quando a gente pensa em líder, a gente pensa eventualmente em uma figura autocrática, dominadora, mas isso nem em tempos como os nossos, em que gestão está sendo rediscutida, se pensa que a liderança tem que ser. O líder é um servo, que se preocupa com a sua equipe, que ajuda quem não está produzindo, no caso, no seu trabalho.
É porque Jesus foi assim. No domingo passado, Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Pedro não entendeu aquela atitude de Jesus. Mas Jesus disse: vocês também vão fazer assim com os demais. Eu sei que pastores não são perfeitos. Eles terão os seus dias ruins, cometerão erros, passarão do ponto. Mas o padrão e a motivação da vida de um pastor devem ser caracterizados por alegria, santidade e humildade. A igreja frutifica sob a supervisão de líderes assim. E esses traços de caráter vão brilhar num mundo dominado por lascívia, imoralidade, arrogância, desejo de poder, narcisismo. É uma disputa de vaidade. Um líder que personifica esse estilo de vida, um conhecido exemplo no pastorado, eu queria descrever nesta manhã, se chama John Stott. Tim Chester, no seu livro Stott e a Vida Cristã, conta que certa vez um repórter fez uma pergunta para o pastor John Stott. Aspas. Você teve uma carreira acadêmica brilhante, foi destaque em Cambridge, tornou-se reitor aos 29 anos, foi capelão da rainha. Qual a sua ambição agora? Pergunta o repórter. Ele responde: me parecer mais com Jesus. O engraçado é que nesse tempo de virtualização das relações, eu acho que o John Stott teria muito pouco seguidor. Eu acho que ele nem estaria gastando tempo nas mídias, ele estaria na África, na Ásia, na América Latina, que é para onde ele ia fazer o seu trabalho. Aliás, ele sequer gostava que fosse chamado de pastor, ele era chamado de tio John, ou irmão John. Isso era mais do que uma resposta de escola dominical para Stott. Isso era o estilo de vida desse pastor. Eis um homem que sempre preparava os seus sermões ajoelhado sobre as Escrituras. Esse pregador anglicano era também um servo humilde para aqueles à sua volta. Veja bem, René Padilha, uma certa ocasião, viajou com John Stott para a Argentina. Tarde da noite, numa chuva muito forte, eles chegam a um destino cheio de lama. Na manhã seguinte, Padilha acorda e vê John Stott limpando os seus sapatos. Quando Padilha contesta, Stott disse: René, Jesus nos disse que devemos lavar os pés uns dos outros. Hoje não lavamos os pés como faziam na época de Jesus, mas eu posso limpar os seus sapatos. A secretária de longa data de John Stott, Frances Whitehead, disse: ainda fico maravilhada quando lembro do John Stott esvaziando a minha lixeira todos os dias por muitos e muitos anos. Essas histórias podem até parecer banais ou até surpreendentes diante do novo modelo de liderança que a gente vê diante de nós. Mas ilustram como a vida privada de Stott condizia com a sua vida pública. Esse tipo de comportamento não deveria nos surpreender, mas num mundo de escândalos, tais episódios nos são encorajadores, pelo menos deveriam ser. Ken Teres, que conhecia muito bem John Stott, por causa do seu envolvimento com o London Institute of Contemporary Christianity, disse, aspas, alguns são impressionantes em público, mas decepcionantes no privado. John Stott é o oposto. Ele é ainda mais impressionante no privado do que em público. Sua semelhança com Cristo, sua gentileza, sua bondade e sinceridade são inesquecíveis. Queridos, oremos para que Deus levante líderes assim.
Alguns veem o pastor como se fosse uma espécie de CEO. Outros como se ele fosse um general. E por aí vai. Qual a imagem que a gente tem diante de nós quando cita a palavra pastor? Mas é um erro pegar emprestado o conceito de uma liderança secularizada e aplicá-lo à igreja. Se um membro tem expectativas erradas em relação aos seus pastores, cedo ou tarde, nós vamos ter frustrações na igreja. E vamos ter dores de cabeça. Vamos ser disfuncionais. Então, o que devemos esperar de um pastor, presbítero, bispo? 1 Pedro 5, há 3 coisas que Pedro destaca: a tarefa, o coração e a recompensa. Pedro descreve a si mesmo como um mero colega de ministério. Pedro, hoje, dentro do catolicismo, é aquele que dá lugar à sucessão apostólica, é o que tem a chave da igreja na figura do Papa. Pedro, essa figura de destaque, aqui se apresenta como um colega. Veja o versículo 1. Aos presbíteros que há entre vocês, eu presbítero como eles. É uma maneira simples de se apresentar. Colega de ministério. Mesmo que tenha visto o que viu, caminhado com Jesus como caminhou. A pluralidade de presbíteros também é a norma no Novo Testamento. Está aqui, aos presbíteros que há entre vocês. O termo se refere a uma função ou ofício, não se trata de idade, porque em algumas traduções presbítero pode ser traduzido por ancião. Então, há quem pense que necessariamente um pastor ou um presbítero tem que ser alguém de idade. Não é o caso. Mas não pode ser novo convertido. Já vimos isso. O que está em questão é o trabalho e as condições de fazer esse trabalho. Visto que todos os líderes da igreja são pecadores, concentrar poder nas mãos de uma só pessoa não é o ideal. Não é. Consequentemente, é bom que uma igreja tenha presbíteros, no plural, e que esses presbíteros não sejam apenas de fachada, para assinar decisões já tomadas. E eu sei o que isso significa. Muito bem. Participar de uma igreja em que você só põe a sua assinatura, sequer ouve a reunião, e você subscreve a decisão de uma pessoa só. Não é assim. Diferentes igrejas adotam modelos distintos, independentemente de qual seja o sistema de governo de uma igreja. O objetivo é que os pastores trabalhem juntos em prol do rebanho e para que as ovelhas sejam habilitadas a cuidar umas das outras. Porque, de novo, o óbvio aqui tem que ser dito. O fato de existirem mesmo pastores numa comunidade não quer dizer que eles darão conta de todas as necessidades. Imagine só a seguinte situação. Toda necessidade material, espiritual ou de doença desta comunidade ser enviada para mim ou ser enviada, se tivéssemos mais pastores, para todos os pastores, ao mesmo tempo. É impossível, a igreja não foi pensada dessa forma. O fato do pastor cuidar não quer dizer que ele faz isso exclusivamente, e não quer dizer que a comunidade também não tem um tipo de cuidado pastoral recíproco que precisa desempenhar. Não tem como dar conta. Pense o número de grupos de crescimento que a gente tem hoje. Pense as coisas complexas que existem. Acabei de dizer que nesse final de ano, em meio ao Covid, lá no domingo passado eu mencionei, com febre, tive que atender uma família numa situação grave, que não tinha como adiar. Ou por videochamada. A igreja é convidada a ocupar o seu lugar. É importante ressaltar que Pedro, obviamente, acreditava
na possibilidade de pastores que caíram. Ele foi um, ou não foi? Né? Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas Jesus depois disse: avisem a Pedro para me encontrar na Galileia. E Pedro foi um grande homem de Deus. De novo foi repreendido por Paulo entre os Gálatas. Mas nem por isso deixou de ser um servo de Deus. Qual é a tarefa do pastor? Pedro descreve a responsabilidade dos pastores da seguinte forma, versículo 2: que pastoreiem o rebanho que há entre vocês. O trabalho do pastor é cuidar das ovelhas através da supervisão e do pastoreio cuidadoso e habilidoso. Quanto mais o pastor se envolve com prédio, com pintura, com câmera, com projeção, com luz, menos tempo, menos saúde ele tem para cuidar de pessoas. Por isso que a igreja tem que ser um grupo de diferentes dons. É evidente, a conta não fecha. Pastoreiem o rebanho que há entre vocês. O trabalho do pastor é cuidar das ovelhas através da supervisão e do pastoreio cuidadoso e habilidoso. O pastor de ovelhas é uma figura importante e oferece um pano de fundo muito bonito para que os pastores compreendam a sua função, e ao que me refiro ao pastor que cuida das ovelhas no campo. Bons pastores conhecem as ovelhas, lideram as ovelhas, alimentam as ovelhas, se preocupam com as ovelhas. O coração. Pedro dá bastante atenção ao coração do pastor e destaca algumas das mais fortes tentações dos líderes da igreja. E eu sei bem o que é isso. Convivi com pastores assim. Eles devem servir não por obrigação, versículo 2 e 3, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Eu conheço pastores frustrados, inclusive que já trabalharam entre nós, porque acharam não ter recebido o feedback adequado do trabalho que fizeram, frustrados, e pensaram em abandonar o ministério, que faltou gratidão na comunidade, faltou... Os seres humanos são pecadores. É uma missão, é um trabalho desafiador ser pastor. Especialmente quando você quer ajudar uma família que não nota que precisa de ajuda. É o maior do desafio. Você ainda tem que ajudar a família a se dar conta de que está afundando. Nem vou entrar no tema complexo da mudança em si, mas a consciência da necessidade da mudança. Não pode ser um peso. Não pode ser por obrigação, tem que ser de livre vontade, porque senão não vai continuar, não vai ficar firme, vai desistir, vai pedir água, vai começar a reclamar. E também não pode fazer por dinheiro, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. E isso é um dos maiores desafios do ministério pastoral, porque você tem que ter paciência. Você tem que esperar, você tem aquela vontade de tocar o rebanho logo, sabe? Muda. Não é assim. Você vai falar uma vez, 2, 3, 4, 5 anos, vão se passar, e as debilidades ainda vão continuar. Isso é muito comum. A frustração de um pastor quanto aos resultados que ele não enxerga. E às vezes ele é dedicado, mas às vezes ele tem que lembrar que ele tem que fazer aquilo de boa vontade. Que o fruto pertence a Deus, ele tem que plantar, tem que regar, mas o crescimento vem de Deus, não está na nossa mão. Por isso que às vezes quando a gente julga uma igreja, em termos do resultado dela, exclusivamente na figura dos pastores, é muito delicado, essa equação é muito complexa. A gente pode ter corações impenitentes, que não se arrependem. Mas o pastor deve continuar de boa vontade.
Veja como isso é importante. Portanto, em primeiro lugar, os pastores não devem servir por obrigação, mas de boa vontade. Por isso que a remuneração de um pastor, ela tem que ser, como é que eu vou dizer? Não um prêmio por aquilo que ele faz, mas um meio de subsistência. O prêmio é Deus quem vai dar. Sabe? Porque se ele olhar o prêmio pelo salário que vai receber, está tudo errado. E essas coisas às vezes existem entre as igrejas, promoção de igreja menor para maior, nas grandes denominações, ou o sonho, um dia fui pastor no Brasil, agora eu quero ser nos Estados Unidos. Isso existe muito. Pastor Iago, agora há pouco mesmo, fez um vídeo muito interessante nesse sentido. Nas ofertas que ele recebeu para ficar lá, e ele está voltando para o Nordeste, uma cidade muito pobre, uma vida muito pobre, onde é a sua igreja. Louvável. Mas está tudo tão confuso hoje, né, gente? Quando a palavra pastor é mencionada, que imagem vem à sua mente? Com tudo o que você vê nas redes sociais. Gente vendendo curso a R$5.000, tutoriando pastores. Onde é que a gente está? Isso significa que ninguém deve forçar alguém a ser pastor. A pessoa tem que desejar. Nunca force alguém a ser pastor. Não dá, não vai funcionar. 1 Timóteo 3:1 nos mostra que o pastor ou o pastoreio deve ser desejado. É algo que Deus coloca no coração da pessoa. Além disso, pastores não podem se aborrecer com os deveres comuns de um pastor. Puxa, tenho que ir a essa reunião do presbitério. Caramba, tenho de preparar outro sermão. Aliás, essa é uma coisa muito engraçada e curiosa, quando a gente tem que marcar uma reunião. Aí não é só com o pastor que eu estou falando. É difícil. Não posso. Pá, não vai dar. Vai forçar? Não vai forçar. Às vezes as pessoas perguntam assim, né? Bah, pastor, pede ajuda. Bom, eu já pedi várias vezes. Eu já pedi várias vezes. Andando junto, estando no contexto, você vai saber como vai poder ser útil, como muitos queridos irmãos têm sido. Reclamações do tipo, caramba, mais um sermão para preparar. Bah, visita em hospital. Aliás, eu fiquei muito contente. Tem um irmão querido nosso, pai da Leia, hospitalizado. Vários irmãos dessa comunidade têm visitado esse irmão ali na PUC. Sexta-feira eu fui visitá-lo. Por que alguém imagina que a visita no hospital é exclusiva de um pastor? Que cristianismo é esse? Aonde que a gente se desincumbiu da nossa missão como cristãos? Segundo, pastores não devem servir por ganância, mas de boa vontade. Pastores fiéis são movidos por um amor sincero pela obra de Deus. Isso não significa que pastores não devam ser recompensados. E 1 Timóteo vai dizer, inclusive, que quem faz um bom trabalho é merecedor de melhor remuneração. Mas isso é consequência. Você não faz por isso. Isso é consequência. Quer dizer apenas que motivação não deve ser o ganho financeiro. A motivação de um pastor não pode ser essa. Além disso, pastores não podem discriminar membros da congregação com base nas suas posses. Como eu vi isso na minha caminhada. Se o membro é bem de vida, ele recebe uma visita imediata na sua casa. Se ele é pobre, vai ficar lá para o fim da lista. Eu vi muito isso acontecer. Isso é deplorável. Tiago, capítulo 2, 1 ali, vai nos mostrar como isso é deplorável, de fazer distinção entre irmãos, pela condição social, pelo status social. O Novo Testamento relaciona
Quando você começa a mostrar um pouco a realidade do que é ser um bom pastor, tem muita gente que vai querer deixar. Acho que isso não é para mim. Acho que isso não é a minha vocação. O Novo Testamento sempre relaciona falsos mestres e líderes infiéis a um amor ao dinheiro. Veja 1 Timóteo 6, versículo 3. Olha que texto atual, relevante hoje. 1 Timóteo 6, 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as suas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, vírgula. Que pessoas são essas? Supondo que a piedade, o exercício da fé cristã, o exercício do pastorado é fonte de lucro. Adiante. De fato, Paulo é muito hábil com as palavras. Grande fonte de lucro é a piedade, desde que haja contentamento. Desde que você saiba que o teu tesouro maior é Jesus, que você tudo pode quando Jesus é o teu tesouro. Mesmo viver em escassez. Mas o texto não para por aqui. Versículo 7. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. E o que a gente vê hoje, infelizmente, em muitos que se apresentam como líderes e pastores, todo tipo de extravagância, todo tipo de exagero, seja na roupa, seja no carro, seja gente fazendo até propaganda de marca enquanto pastor. Qual é a função de um pastor fazer propaganda de marca? Me desculpe, gente. Você é um pastor? O que você é? O que você é? Um cuidador de almas? Então, assim, vai cuidar das almas. Adiante. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação. Então, quando você tem esse desejo de ficar rico, não seja pastor. Porque você vai cair. Não seja pastor. Não é para você o ministério se o seu desejo é ficar rico. Porque você vai cair, teu coração vai ficar propenso a não perceber as armadilhas, se envolver em desejos insensatos e nocivos e que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Continua o texto. Veja, é nesse contexto, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram. Está falando aqui de líderes, essencialmente, de gente que queria falar em nome de Deus e que viu naquilo uma oportunidade de ganho de negócio. Viu que ficou popular, quis surfar na onda. Os caras se desviaram. É que não vai terminar bem essa história, a gente já sabe. Onde tem ganância, tem toda sorte de coisa ruim. Não termina bem. E se atormentaram com muitas dores, e isso é de doer. Como tem gente que acabou chegando nisso. Por fim, pastores não podem ser dominadores, e sim um exemplo de humildade. E essa parte nem sempre é fácil, queridos. A sede de poder e controle torna muitas vezes o ambiente da igreja tóxico. Daí toda uma nova literatura que surge no Brasil e no mundo sobre igrejas tóxicas, que condicionam, que pressionam, que cabresteiam os membros para fins específicos, objetivos específicos. E as pessoas vão cansando, vão se machucando, vão sofrendo. Liderança cristã não é senhorio,
Ela consiste em entregar a vida, seguir com humildade a Jesus e chamar outros a seguir Jesus também. 1 Timóteo 4,12, olha o que Paulo diz para Timóteo. Seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Liderar pelo exemplo é um aspecto essencial da liderança cristã, do pastor. Em Mateus 23:11, Jesus mesmo diz: o maior entre vocês será o servo de vocês. Posturas e ações dominadoras não podem ter lugar na liderança pastoral. Pastores não podem ser orgulhosos, egoístas, manipuladores, briguentos, intimidadores ou tirânicos. Temos de lembrar disso quando lemos Pedro dizer que os membros da igreja devem ser submissos aos mais velhos. No versículo 5, 1 Pedro 5,5 tem essa recomendação. Ou seja, o apóstolo tem em mente pastores aqui humildes, que lideram pelo exemplo. Eu queria nessa manhã orar, eu não vou conseguir continuar pelo tempo aqui. Nós vamos voltar nesse tópico na semana que vem. Mas eu queria gastar um tempo com vocês agora, orando pela igreja no nosso país, aqui no nosso estado e nas nossas cidades. Pedindo que Deus dê graça, sabe? Não só para os pastores que já são pastores, mas que nas igrejas também se leve mais a sério a formação de um pastor. Hoje, no final desse culto, eu quero apresentar para vocês um curso. Não saia com pressa, mas que tem a ver exatamente com isso, que ajuda a gente na nossa formação como discípulos de Cristo.